Como é que a gente vai explicar que 10 anos depois nós ainda não temos uma resposta efetiva e definitiva? Não tem por que desistir. A exaustão, ela é algo, mas é por isso que a gente se move coletivamente, para que cada um possa segurar na mão do outro. Aqui na Boate Kiss, que fica no centro de Santa Maria, os trabalhos da perícia continuam e não tem hora para acabar. Na frente, a situação é muito triste. Uma cena comovente, pois os pertences das vítimas ainda estão espalhados pelo chão. Alguém vai ser responsável se tinha pessoas além do limite previsto e quem permitiu que se utilizasse artefato com fogo? Mães e pais ainda buscavam seus filhos, muitos sem saber se estavam vivos, quando os trabalhos da perícia na Boate Kiss começaram. A causa do incêndio apontada pelo Instituto Geral de Perícias foi a ação de um artefato de fogo em contato com material combustível. O laudo apontou, entre outros pontos, a presença de uma espuma de fácil combustão e de obstáculos nas rotas de saída, além da ausência de janelas, de chuveiros para combater fogo e de uma segunda saída do prédio para evacuação. O delegado de polícia, na ocasião, entendeu que muitas pessoas deveriam ser responsabilizadas, incluindo servidores públicos do município de Santa Maria, agentes políticos, etc. O Ministério Público tem a atribuição constitucional de decidir quem vai ser acusado ou não, entendeu que pela prática do homicídio, somente 4 pessoas poderiam ser responsabilizadas. Em relação aos militares, eles têm uma justiça própria. Em relação ao prefeito, o Ministério Público entendeu em arquivar, que não havia elementos para processamento. Por parte das famílias, houve um inconformismo por parte dos sobreviventes e das famílias, que entendiam que mais pessoas tinham que estar nos bancos dos réus. O Ministério Público apontou Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, da banda Gurizada Fandangueira, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da boate, como responsáveis. Eles respondem por 242 homicídios dolosos e 636 tentativas. Então a grande discussão que se teve aqui foi: nós estamos diante de um caso de homicídio por dolo eventual, ou nós estamos diante de um caso de homicídio culposo, em que o agente age sem a intenção de matar. Ou seja, para que se tenha caracterizado o dolo eventual, é necessário que haja a assunção de risco, a concordância com o resultado e a indiferença. O Ministério Público entendeu que os acusados da Kiss assumiram o risco, concordaram com o resultado e que agiram indiferente com a morte das pessoas. Ao passo que o outro entendimento, que é o entendimento das defesas, é que seria inadmissível que aquelas pessoas que estavam numa situação dentro da boate pudessem agir com indiferença com a sua própria vida. Me parece que é muito claro que uma pessoa não fique indiferente à possibilidade de uma tragédia desse tamanho. Não me parece razoável que essa banda, cujo líder morreu no incêndio, ela estivesse absolutamente indiferente. Com relação aos proprietários da boate, é menos razoável ainda. Mauro, que é o nosso cliente, ele era um investidor, ele não estava na boate, ele era o único dos 4 que não estava na boate naquela noite. Todas as economias dele foram depositadas ali. E aí, por fim, o Elisandro, que era o sócio administrador, ele estava dentro da boate, ele agiu para socorrer as pessoas que estavam lá. A noiva dele, a esposa dele, estava lá grávida. No máximo, poderia ter sido um homicídio culposo. No máximo, uma negligência do Marcelo de não ter observado qual era o artefato que ele estava usando no dia dessa tragédia.
Responsabilidade a gente deveria ser de todas, né? É como eu digo, é uma cadeia de responsabilidades. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os réus deveriam ir à júri popular. Foi nessa fase que a doutora Lúcia entrou no caso. 7 anos já haviam se passado. Houve uma grande dificuldade de relacionamento dos promotores que atuavam até então no caso com as vítimas e familiares. Houve um acirramento de ânimos. Se optou que os promotores de Santa Maria não atuariam mais no caso. Nós estamos falando num caso que não é um caso normal, né? Quando é que a gente vê um processo desses com 242 mortos, mais de 600 tentativas de homicídios, vários segmentos da sociedade para serem ouvidos? A pedido de 3 réus, o julgamento do caso foi transferido de Santa Maria para Porto Alegre. Eles alegaram que o clima aqui na cidade da região central do estado poderia comprometer a imparcialidade do júri. Então, no dia 1º de dezembro de 2021, quase 9 anos depois da tragédia, teve início o julgamento na capital gaúcha. São 19.000 páginas no processo principal e 8 anos e 10 meses à espera do julgamento. Sistema judiciário, imprensa, familiares das vítimas da tragédia da Boate Kiss acompanham o tribunal do júri no Foro Central. Desde cedo da manhã, o movimento era intenso. Por volta das 9 horas, Luciano Bonilha Leão, que era produtor musical e auxiliar de palco da banda Gurizada Fandangueira, chegou ao foro. Ele não falou com a imprensa, mas fez um desabafo. Eu não sou assassino! Não digo que a gente vai parar de sentir dor, que a gente não vai, jamais. A única coisa que eu espero é justiça. Justiça, isso que eu quero. E que todos os pais querem, né? Correr eu não consigo mais, né? A última vez que eu corri foi para tentar me salvar da morte. Como consequência da tragédia, a prótese substituiu uma das pernas. Nos braços, as marcas permanentes de quem teve 18% do corpo queimado e a saúde frágil. Chorei por muito tempo por ter ficado assim. Isso é dor. Eu sei que vocês me odeiam, que vocês acham que eu matei, que eu queria machucar. Vocês acham que é fácil pra mim? Não é fácil, não é fácil. A iluminação de emergência não funcionou e eu também não conhecia a casa noturna e eu me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma. Foram 10 dias, o maior julgamento da história do Rio Grande do Sul. Para Elissandro, 22 anos e 6 meses de reclusão. Para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão. Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Mas o processo judicial estava longe de terminar. Nós chegamos na fase de julgamento do recurso de apelação. As defesas manifestaram, ao longo dessa segunda fase, situações que seriam consideradas irregularidades. Uma reunião do juiz com os jurados, sem a presença dos advogados e do Ministério Público. Outro ponto questionado foi o número de jurados e o sorteio deles a poucos dias do tribunal do júri. Acatando o recurso, o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Consequentemente, se eu anulei o júri, não tem sentença. Aquela sentença não vale. Se eu não tenho sentença, eu não tenho condenação. Se eu não tenho condenação, eu não tenho como manter alguém preso. O Ministério Público, juntamente com a Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes, pede que o Superior Tribunal de Justiça reverta a anulação. Mas se o recurso for negado, outro julgamento será marcado. É uma sensação de impotência, é uma sensação de impunidade, é uma sensação do que aquilo que eu preguei durante todo o julgamento, que as coisas não podem se repetir, que elas podem. Esse julgamento, ele não pode servir apenas para condenar os réus, mas sim para mudar o pensamento da sociedade de como ela deve agir, de como as pessoas, os empresários, ou as pessoas que frequentam os locais, todos nós temos que agir. Tempo que ninguém imaginava que a impunidade pudesse imperar, assim. E, de novo, isso traz consequências, não é só para mim, não é só para os familiares. Isso diz de um futuro que
é quase convidativo a novas tragédias. Como mãe e como cidadã, eu não espero nada dessa justiça do homem, mas a justiça de Deus e a consciência deles, para mim, eles já estão condenados. Porque a lista não é só os donos da boate, o pessoal envolvido da banda, a responsabilidade é numa instância muito maior. Enquanto a resposta da justiça não vem, familiares e sobreviventes se preparam para a difícil tarefa de passar pelo dia 27 de janeiro pela 10ª vez desde aquela noite. Não está disposto a desistir de tudo isso que a gente acredita que seja digno com a memória, que respeite essa memória, que respeite as vítimas, que honre tudo que não pode mais estar aqui, todo esse futuro que a gente não tem mais como saber como seria.